Olá, continuando então a partir de onde paramos no último vídeo, Jane Eyre, o fim do capítulo 6, né? Eu estava falando, mostrando como que o confrontamento, né, entre as personalidades, as visões de mundo da Jane e da Helen vai ajudando a Jane a modelar o seu character, né, o seu caráter, a sua maneira de ver o mundo, o seu posicionamento. E aí isso fica bastante claro. Depois eu já falei um pouco sobre uma das conversas. Na verdade é a mesma conversa, só que elas continuam conversando, blá, 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 depois que a Helen vai falar da lição que elas tiveram sobre o Carlos I, né, o rei da Inglaterra, que é até bastante curioso, mas eu não vou nem entrar muito nisso. Que ela menciona o The Spirit of the Age, né, o Zeitgeist, que é um conceito que está ali, né, começando a ser desenvolvido pela história, pela disciplina história mesmo, século XIX, enfim. E ela lamenta pelo rei que foi beheaded, né? O Charles I, ele é decapitado, né? Assim como o Luís XVI seria um século depois. Fazem isso na Inglaterra, mas ela critica aqueles que fizeram isso, né? Enfim, os puritanos, no caso. Evidentemente, né, um posicionamento óbvio, uma vez que a Charlotte Brontë é da High Church, né, filha de anglicanos, de clérigo anglicano tradicional. Os puritanos eram revoltosos, né, nesse sentido, tanto que boa parte deles foi colonizar a América, né. Lá a gente tem os Estados Unidos como resultado disso. Mas voltando, elas têm essa discussão bastante Tory-like, e no final elas voltam para as questões delas mesmas, né? Aí a Helen está explicando como que ela não faz nenhum esforço para as coisas, para aquilo que a Jane considera uma qualidade dela, né? Não tem mérito. Ela fala, não há mérito nesse tipo de bondade, porque os meus sentimentos se inclinam para ela. E para Jane isso como assim, né? Tudo na Jane só funciona por meio dos afetos. Então, como que você está me dizendo que aquilo que o que eu faço perto da Miss Temple não tem valor, porque afinal eu gosto da Miss Temple e por isso é que eu obedeço mais facilmente, enfim. Aí ela responde, a Helen fala, there is no merit in such goodness. E a Jane responde, a great deal. You were good to those who were good to you. It is all I ever desire to be. Isso aqui é bem importante, né? Não é só tudo que eu sou, né? É tudo que eu desejo ser. Eu desejo ser a pessoa que é boa para aqueles que são bons com ela. Não mais do que isso, não para além disso, né? Para os cristãos aí que estão escutando, entendem que isso não está lá muito dentro da lógica da graça, né? Para o cristão, o Novo Testamento, a boa nova, não é por aí. Você tem que ser bom com quem não é bom com você. Isso aqui, na verdade, é o real. A real é a real vitória, né? São as qualidades que são realmente importantes, valorizadas. Isso sim, e não ser bom com quem é bom com você. If people were always kind and obedient to those who are cruel and unjust, the wicked people would have it all their own way. They would never feel afraid, and so they would never alter, but would grow worse and worse. When we are struck at without a reason, we should strike back again very hard. I am sure we should. So hard as to teach the person who struck us never to do it again. Isso é uma fala muito curiosa, para dizer o mínimo, por uma personagem infantil no romance vitoriano, dizendo que não é nada disso. Se alguém te bateu, você tem que bater o dobro, porque senão você precisa ensinar o mal que existe punição para maldade, senão os maus vão fazer o que quiserem e enfim, aí não tem, e nunca vão sentir medo, né? Ela tá falando de experiência própria, porque ela respondeu em pé de igualdade, fez a tia de antagonista e venceu a batalha, e a tia ficou com medo dela, né? Mas a gente já tá vendo aqui que essa pessoa
agindo dessa maneira para sempre, não conseguiria conquistar muitas outras pessoas, né? As pessoas teriam medo dela. Então é uma doutrina olho por olho, dente por dente, bem a moda do Antigo Testamento. Aí é exatamente a perspectiva sobre a qual a Helen vai enxergá-la e respondê-la. E responder a ela, né? Ela responde: You will change your mind, I hope, when you grow older. As yet, you are but a little untaught girl. Esse little untaught girl, né? Você, por enquanto, você vai mudar de ideia quando você crescer. Aquela frase que criança, jovem e tal, odeia, né? Mas que os que estão um pouco mais velhos conseguem ver. Claro, o caso aqui da Helen não é tanta idade, embora ela seja 4 anos mais velha, mas é porque ela enxerga com olhos que olham para além e para dentro, né? Ela é essa figura espiritual, assim, né? Então ela fala, little untaught girl, você é só uma menininha que não aprendeu ainda, né? Inculta, vamos dizer assim. Ou seja, o que é uma criança inculta? É uma criança que não recebeu ainda o seu devido banho de civilização, ainda não se civilizou, ainda é um pequeno bárbaro, um pequeno selvagem, né? Aí a Jane continua, não, mas eu acho que é isso mesmo, tá. E por fim, aí a Helen fala: Heathens and savage tribes hold that doctrine, but Christians and civilized nations disown it. Então a gente já sabe que o romance por uma autora cristã, uma personagem cristã, a Jane vai ter que aprender isso, né? Se pagãos e selvagens, tribos pagãs e selvagens, pensam assim, do jeito que você está falando, mas os cristãos não, os cristãos civilizados não. Então você tem que aprender a controlar as suas paixões, as suas raivas, a sua vontade de reagir a qualquer ataque, né? Então isso já deixa bem claro que pra gente, sinaliza pra gente que é algo que a Jane vai aprender. Ok. Aí a Helen continua contando, falando sobre o credo dela, enfim, não vou entrar muito nesse mérito. Já comentei, né, na parte anterior. E aí a Helen pede da licença para ela poder continuar lendo, porque ela gosta desse momento de introspecção. A Jane, que é muito sociável, quer sempre interagir. E aí a gente vai pro capítulo 7. Esse é o capítulo da visita do Brocklehurst, finalmente, né, a Lowood. A gente não sabe exatamente a temporalidade, na verdade ela fala que é umas 2, 3 semanas depois que ela chegou. A gente não sabe a temporalidade em relação aos outros eventos, né? Mas, enfim, assim que ele entra, de novo a descrição é arquitetônica, é fálica, the same black column, this piece of architecture, né? Arquitetura, esse pedaço de arquitetura, é muito fixo, é muito duro, muito rígido, intransponível, e é exatamente isso que o personagem é. Ele é narrow-minded, biased and small-minded também, né? Então é a mesma coisa, mas enfim, é uma pessoa com cabeça pequena, fechada, tacanha, né? E além de tudo misógino. Looking longer, narrower, parecendo maior, mais estreito e mais rígido do que nunca. E aí a Jane consegue ali e aqui se desviar do olhar dele, até que obviamente não consegue mais. Ela derruba a plaquetinha, a lousazinha, né? Porque, né, nos colégios do século XIX as pessoas chamam de lousazinhas e escreviam os deveres ali e depois apagavam. Cada um tinha a sua lousa. Aí ela deixa cair, quebra dela, chama a atenção dele e pronto, né? Mas eu acho muito importante nessa parte os discursos dele, né? Que esses discursos representam uma voz, uma voz que é coletiva, não é só dele, né? Que é essa voz mais do cristianismo mais rígido, né? E que também aqui tem misturado preconceito com pobres, né? Misoginia e preconceito com pobres, e achar que pobres têm que ser educados, porque a gente está falando aqui de uma instituição de educação. E a educação é um tema muito recorrente na era vitoriana, né? Ela vai passando por suas transformações, desde que virou assunto, desde que a gente tem uma ciência para estudar isso, a pedagogia, é muito importante, é um assunto importante. E tem sempre pessoas querendo reformar o sistema educativo. Então a gente vê aqui uma visão a respeito de educação
que acha que as crianças têm que ser educadas de acordo com os papéis que elas vão cumprir. As meninas, eu já falei um pouco disso, né? Mas as meninas pobres vão servir de empregadas, de instrutoras também, preceptoras, como a Jane. Talvez a Jane tenha conseguido algo a mais do que as outras vão conseguir, né? E provavelmente não vão casar, ou se casarem vai ser com pessoas também de baixa classe social, então não tem. E o principal para ele, né? Na perspectiva dele, é que a educação serve para civilizar e te tornar, te preparar para a vida eterna. Não importa as realizações, as alegrias e muito menos as paixões da vida mundana, né? Então ele fala, tem um momento do discurso que ele fala vile bodies, they're vile bodies. Tem quase uma alergia aos corpos dessas meninas, né? Não por elas, de mulher, né? O corpo da mulher. Mas ele vai projetar tudo isso nos corpos pobres, que é onde ele pode chastise and punish, né? Castigar e punir. São esses corpos, e não, evidentemente, da família dele. Aí ele fala vile bodies, corpos vis. Que mais que a gente tem aqui? Why? Aí ele olha, Julia Severn, né? Que é uma menina que tem os cabelos, os cachos ruivos. Aí a ruiva, né? A pessoa ruiva sofreu muito nessas épocas, né? Como é rara, o cabelo é raro, é uma cor viva, intensa e tal. Sempre foram vistas como pessoas esfogueadas ou pessoas bruxas, né? Mulheres bruxas, na época da caça às bruxas, ou mulheres que têm uma sexualidade muito, muito extravasada, enfim, perigosas, é o perigo, né? Aquela coisa meio imagem de Lilith. E a Lilith, que é a primeira mulher, aquela que não foi criada da costela de Adão, né, na mitologia judaica, mas foi criada separadamente, e aí ela queria estar sobre Adão se queixou a Deus, e Deus expulsou Lilith do paraíso e criou Eva a partir da costela de Adão para que Eva fosse submissa a Adão, né? Então a Lilith, ela é frequentemente pintada, somente pelos pintores pré-rafaelitas, da Irmandade pré-rafaelita, já comentei com vocês, né, de pintores, artistas plásticos e poetas. Ela é pintada como uma mulher ruiva, né? Geralmente essas personagens muito sensuais, muito intensas, apaixonadas, são ruivas. Então o Brocklehurst olha logo aquele cabelo, também coitado da criatura, não consegue disfarçar. E aí ele vai, não, in defiance of every precept and principle of this house, does she conform to the world so openly. Here in an evangelical charitable establishment, as to wear her hair one mass of curls. Aí, nesse tempo, né, simples sensatez, Julia's hair curls naturally. O cabelo dela cacheia naturalmente, não tem culpa. Porque na época eles faziam, né, tipo um babylicezinho lá, queimavam, aí faziam os cachinhos, um monte de cachinho. A maioria dos ingleses não tem cabelo cacheado, tem cabelo liso. Então era bonito, era o cabelo cacheado, não o cabelo liso. Mas no caso dela, não, era natural. Aí ele naturally, olha o ódio que ele tem, a natureza, o que é natural do corpo da mulher, né? Que ele quer chastise, ele quer conformar, encaixar no ideal de feminilidade dele, que não é nem o ideal padrão do século XIX, né? Do anjo do lar. O anjo do lar não necessariamente precisava ser tão assim, né? Ela tinha inclusive que ser feminina, que cativar, que coquetear, poder exibir a sua feminilidade para o mercado matrimonial. Só que essas meninas não vão para o mercado matrimonial. Então, para ele, isso não importa para ele, né, na visão de mundo dele. Então, ele se revolta contra essa natureza. Naturally, yes, but we are not to conform to nature. I wish these girls to be the children of grace. And why that abundance? Olha os questionamentos. Que raio de pergunta é essa? Por que essa abundância? Ele está perguntando para quem? Para Miss Temple ou para Deus? Deus, por que fizeste essa mulher com tantos cabelos que me deixam louco e eu não consigo me controlar? Porque, enfim, a minha libido é masculina, incontrolável. Mas como eu não posso me controlar, então eu vou controlar o cabelo, corte. Off with the heads. I have again and again intimated that I desire the hair to be arranged
closely, né? Ele queria que ficasse um coque aqui, para que não parecesse de jeito nenhum o cabelo, não tivesse nenhuma excrescência, ele chama de excrescência, né? Closely, modestly, plainly, né? Miss Temple, that girl's hair must be cut off entirely. I will send a barber tomorrow. And I see others who have far too much of the excrescence. Ele nem consegue de novo repetir a palavra cabelo. Excrescência, que é aquilo que é além, né? Para fora, cresce para fora, né? E além do que é necessário, né? That tall girl, e ele manda cortar o cabelo das meninas. Enfim. E aí tem um momento que a Jane fala que ela vê a Miss Temple, parece rindo, assim, né? Eu vejo isso como absolutamente trágico, cruel, monstruoso, mas elas também conseguiam rir da desgraça, né? Como sempre, o oprimido, pelo menos, tem o riso. O riso ninguém lhe pode tirar, né? E ele fala depois: My mission is to mortify in these girls the lusts of the flesh. Mortificar nessas garotas a luxúria da carne, a luxúria dele, né? A luxúria dele, é ele que está horrorizado com o que ele entende, o que ele interpreta como a sexualidade das meninas, mas as meninas é só uma parte do corpo delas, provavelmente, a maioria ali, muito pequenas, né, ainda, embora tenha também as meninas mais velhas, mas, enfim. To teach them to clothe themselves with shamefacedness and sobriety. Então, no momento que ele fala que ele quer que elas se vistam plainly, e a gente lembra que a Jane sempre fala que ela é plain, né? Esse seria, portanto, o lugar que ela deveria ocupar. Né? Vocês entendem, né? O que é esperado de uma pessoa sem graça, né? Feia, vamos dizer, não tem beleza, não tem esse atributo que muitas vezes a beleza das mulheres conseguia que elas se casassem acima do seu status social, porque a beleza é o principal, o primeiro, é o carro-chefe, né? Muitos homens só conseguiam ver isso mesmo, até hoje só conseguem ver isso, alguns. Mas ainda pobre, órfã, desassistida em todos os sentidos. Era isso que ela deveria esperar. Tudo aquilo que era o máximo que o Lowood podia imaginar para essas meninas, para o futuro dessas meninas, é o que a Jane devia esperar. E aí, quando a gente pensa no que ela almejava, veja como que é diferente, como que ela almejava muito mais do que ela deveria conseguir. Então, por isso, essa personalidade forte dela, impositiva, né, que deixa a gente sem ter como não defender tudo aquilo que ela acha que ela merece para ela, né? A defesa dela é, assim, totalmente persuasiva, convincente. E aí, bom, ele vai e acusa ela, fala na frente da escola inteira que ela é mentirosa, manda ela ficar em cima é o cúmulo da vergonha para ela, da humilhação infantil, ele ficar em cima de um banco alto, até bastante, para todo mundo ver. Lembra que quando a Helen passou por isso, ela ficou horrorizada e falou como que ela consegue se resignar? Se fosse eu brigava, eu batia, e ela não briga, ela não bate, nada disso. Ela fica ali, fica e aguenta a punição. 30 minutos, a Helen passa, dá um sorrisinho para ela, né? Ajuda ela, dá uma força moral e tal, e depois quando ela desce e senta e chora, a Helen vem, conversa com ela, mas ela fala: I was no Helen Burns. Então se posiciona: eu não era uma Helen Burns, eu não tinha como aguentar tudo isso, né, e não chorar, não sofrer. Então, ela já vai construindo essa personalidade à parte em relação a esse modelo, que não é negativo, é bom, ela admira, mas ela não consegue, porque ela tem outros desejos, outras necessidades. Aquilo para ela é o cúmulo do absurdo, porque ela precisa ser amada, querida, né? E ela estava começando a construir os vínculos dela com as colegas de classe, as professoras, etc. Ela precisa dessa aprovação, né? E a Helen não. E ela não vai simplesmente deixar de precisar. Como ela precisa, ela entende que também essa necessidade dela tem validade, tem legitimidade, sim. E ela vai defender, só que ela vai aprender a disfarçar, aprender a criar uma couraça, né,
de frieza, para algumas violências ela conseguir não sofrer tanto, não se desmantelar tanto emocionalmente como ela se desmantela. Ela coloca até aqui. I mastered, mas aí ela já estava até feliz porque as meninas, percebeu que as meninas, as meninas já todas, não é uma ainda é ela, que ela dava essa força, né, tava ali com ela. Então, I mastered the rising hysteria, lifted up my head and took a firm stand on the stool. Então, ela consegue, é o afeto que alimenta, que é o combustível dela. Ela vê a Helen olhar para ela, acho que é a Helen, né? Que olha para ela e tal. Helen Burns asked some question so she could return to my spot, né? Para ela voltar e olhar para ela e tal. Isso sou eu que tô falando inglês, desculpa. Então, o afeto alimenta ela, dá força para ela manter a firmeza dela ali em cima do stool. E ela vê algo de angélico nesse momento, no olhar da Helen. Que a Helen, para passar o que a Jane precisa, né, que é a boa ação dela ali, ela tem carinho pela Jane, claro, ela passa um olhar de profundo intelecto e verdadeira coragem, né, que, segundo a Jane, ilumina os traços dela, o seu rosto magro, né? A gente sabe que ela já está tossindo, ela tem consumption, que é a palavra com que os vitorianos chamavam tuberculose. Era uma doença. Tuberculose era uma doença horrenda, assim, uma doença que trazia em torno de si muito preconceito, porque prostitutas morriam de tuberculose, alcoólatras, as pessoas da vida, as pessoas do mundo morriam de tuberculose, porque se passava muito facilmente, o contágio era muito fácil. Então era mais ou menos como se fosse a AIDS do século XIX. Ainda no século XX também, né? A minha avó, por exemplo, teve tuberculose e a minha mãe só foi descobrir, teve quando jovem, 25 anos, a minha mãe só foi descobrir quando ela estava próxima de falecer, né? Porque era uma vergonha ter tuberculose. Então, pra vocês verem a criança que tinha, né? E aí usava esse termo consumption, que a Jane, quando escuta pela primeira vez, acha que é uma coisa passageira, alguma illness mais tranquila, uma doença mais tranquila. Mas enfim, esse olhar dela para Jane é angélico. E aí a Jane no final fala: such is the imperfect nature of men. Such spots are there on the disk of the clearest planet, and eyes like Miss Scatcherd's can only see those minute defects, and are blind to the full brightness of the orb. Então, como é imperfeita a natureza humana, né? Que num disco, olha, um disco do planeta mais claro, não sei exatamente se ela acha que ela está falando dos anéis do planeta, ou o planeta em si, né? A circunferência do planeta, com alguns pontinhos, e tem pessoas como Miss Scatcherd, que só conseguem ver os pontos pretos. É o famoso olhar o ponto preto no quadro branco, que é a Helen, né? Se focar no fato da Helen não conseguir organizar as coisinhas dela, quando ela é um anjo de criatura, com uma eloquência, uma inteligência, um carinho e uma doçura. Então, de novo a gente vê a Jane falando ali, reforçando a sua mensagem, seu manifesto, para que as pessoas olhem um pouco além da superfície das coisas, né? Então entramos no capítulo 8. Vamos lá. Sim, essa é um dos momentos que eu marquei aqui, mas que fica bastante claro. A Jane, a conversa que a Jane tem com deixa eu ver. Essa é a conversa que ela tem quando ela desce do stoolzinho do banco, né? E aí ela fala pra Helen, que tá sempre tentando consolá-la, mas sempre de acordo com uma doutrina que ela não pode seguir, porque a Jane não é espírito, a Jane é corpo, né? Que é, sem dúvida, o lado baixo da balança dessa filosofia ocidental clássica de que o espírito é que tá sempre, tudo que é do espírito tá acima do corpo. A Helen diz:
If all the world hated you and believed you wicked, while your own conscience approved you and absolved you from guilt, you would not be without friends. Né? Mas para Jane, ela acreditar, ter a consciência limpa não é suficiente. Né? Então ela fala, no, I know I should think well of myself, but that is not enough. If others don't love me, I would rather die than live. I cannot bear to be solitary and hated, Helen. Look here, to gain some real affection from you or Miss Temple or any other whom I truly love, I would willingly submit to have the bone of my arm broken, or to let a bull toss me, or to stand behind a kicking horse and let it dash its hoof at my chest. Para ter um pouco da afeição das pessoas que ela ama, ela fala da Miss Temple e da Helen, ela aceitaria quebrar o braço, ficar diante de um touro que batesse de frente nela, ou atrás das patas do cavalo que estivesse coiceando. Enfim, ela é bem criança ainda, né? Então as imagens são bem violentas, bem intensas. Mas ela está querendo dizer que para ela não adianta consciência limpa. Isso não é o que mais importa para ela. Ela não está preocupada com o céu, ela está preocupada com agora, com viver, com ter aprovação, com ter carinho, com ter aconchego, né? Warmth, né? Em inglês, esse calor humano. Enfim, pulando aqui, porque eu já falei muito do assunto. Aí depois elas são chamadas pela Miss Temple para tomar um chá, comer umas torradas no quarto da Miss Temple, né? Na salinha, na verdade, acho que de recepção. E aí a Miss Temple pergunta a história de vida da Jane, porque a Jane foi acusada em público, né? Pela tia, mas por procuração pelo Brocklehurst. E aí ela lembra, mindful of Helen's warnings against the indulgence of resentment, I infused into the narrative far less of gall and wormwood than ordinary. Thus restrained and simplified, it sounded more credible. Então, lembrando-se dos avisos da Helen de não contra a indulgência do ressentimento, né? Então essa palavra acho que fecha. O que a Jane aprende com a Helen? Ela aprende a não transformar a raiva de resistência, a raiva de luta pelos oprimidos, né, que ela é por ela, mas enfim, por quem mais for, ela aprende a não transformar isso em ressentimento, né? Essa é a grande diferença, né? O ressentimento já é uma coisa, é um ressentir, é um sentir de volta, reagir com sentimento a coisas que muitas vezes nem são o ataque em si, né? A pessoa se acostuma com gatilhos e ela vê esses gatilhos e já retorna com a mesma gall, né? Essa substância venenosa, né? Esse veneno. Então ela aprende a tirar parte disso, porque inclusive, diz ela, né? Assim restrita, né? Restrain é controlada, né? Controlada e simplificada, a história soava muito mais acreditável, dava para acreditar muito melhor na história, né? Então, o que na verdade, a Jane aprendendo o discurso do pai, aprendendo a encaixar os afetos dela dentro do discurso falocêntrico como uma boa menina, né? Não é deixar inteiramente de dizer a verdade, né, dela, mas aprender a falar de uma maneira que torne o discurso mais objetivo, mais simples, mais acessível, mais reliable, né, confiável para os escutantes, que são pessoas altamente moralistas, cheias de preconceitos de classe, nem sempre vão ter essa doçura da Miss Temple. A Miss Temple, olha o nome dela, templo. Então ela serve como um templo para essas meninas, né? Um santuário. A Jane faz ela de templo pelos próximos 8 anos que ela vai passar por lá, porque a Helen morre, né? E deixa a Jane sozinha. Então, mas a Miss Temple não é como todos serão, né? Ela não pode tomá-la por referência. Aí a Jane descreve ela. Miss Temple had always something of serenity in her air, of state in her mien, of refined propriety in her language, which precluded deviation into the ardent, the excited, the eager. Ela está falando de como que a Helen vai se entregando, né? Abrindo todo o seu espírito ardente, excitado e apaixonado
porque a Miss Temple é esse vessel, né? Ela é um santuário, então ela é serena, calma e tranquila, ela corresponde com atenção, mas com calma e tranquilidade. E aí ela vê a Helen falando com eloquência, esse espírito de pura beleza, de pura bondade né, e tudo de bom. Ó. Ela ainda fala assim, vai falar da beleza da Helen ainda, né, que é uma beleza diferente. The eyes, né, I had never seen them, but pale and o rosto, pale and bloodless. Then they shone in the liquid luster of the eyes, which had suddenly acquired a beauty more singular than that of Miss Temple's. Então ela se tornou mais bela até os olhos, né, dela, da Helen, mais belos do que da Miss Temple, porque foram animados de uma paixão, mas é uma paixão do espírito, né? A Jane se atrai por paixão, mas essa não é uma paixão humana, mundana, é algo diferente, mas ainda assim é algo que a Jane aprecia, né? Lembra que a Jane tem a sensibilidade, ela tem o órgão de veneração, ela tem sensibilidade para perceber o que é elevado. A beauty, neither of fine color nor long eyelash, dá pra ver até um tom meio irônico. No penciled brow, né? O que era valorizado na época. E penciled, você pensa maquiagem, então artificial, nada de beleza artificial. But of meaning, of movement, of radiance, né? Radiance, essa beleza que se espalha, né? Que não fica ali só conscrita em si mesma, no corpo. Then her soul sat on her lips, and language flowed from that source I cannot tell. Has a girl of 14 a heart large enough, vigorous enough, to hold the swelling spring of pure, full, fervid eloquence? Such was the characteristic of Helen's discourse on that, to me, memorable evening. Her spirit seemed hastening to live within a very brief span, as much as many live during a protracted existence. Depois ela vai ver que, é claro, porque a Helen sabia que ia morrer, então realmente tinha uma violência no viver, uma paixão no viver, uma incandescência de quem vai viver pouco, né? Ok. Capítulo 9. Depois elas terminam o lanchinho, A Jane diz, a última palavra, que ela não trocaria Lowood com todas as suas privações por Gateshead Hall, onde ela não tinha essas duas pessoas, né, tão queridas. Gateshead Hall, uma casa grande, em que ela tinha uma alimentação boa, não sofria frio, não sofria privações físicas, né, inclusive a gente vai ver que vai levar as crianças à morte, mas ela não tinha afeto, amor, reconhecimento. Então, não é suficiente. O capítulo 9 é o capítulo que vai trazer toda a destruição causada, né, quando chega o verão, aí a tifo, né, a febre tifoide se espalha por ali e mata uma quantidade enorme de alunos, né, e alguns, e durante a doença, metade da escola, as alunas estão doentes, encamadas, sendo cuidadas, a escola virou um hospital, né, e ela diz que a fome, starvation, né, não sei se a gente tem uma palavra para isso em português, não tem, semi-starvation, e a fome, quase fome, a situação de quase fome que elas viviam, e o frio e tudo aquilo que elas passavam, agravou, né, a doença. Eu falei que isso vem da biografia da Charlotte Brontë, as irmãs Mariah e Elizabeth, que morreram depois de passarem várias privações na escola, em que elas estudaram juntas, todas. A Jane não, a Jane sobrevive, enquanto ela não tem a Helen, que enquanto isso a Helen piora também da tuberculose dela, né, e a escola, as professoras mantêm a Jane afastada. Ela fica amiga de uma menininha, Marianne, I forgot her surname, Wilson, que é uma menina que ela fala que não é elevada como a Helen, mas que servia para conversar, como sempre a gente tem que estar com alguém, né? Então, e ela fala assim, que she had a turn for narrative, for eye for analysis. She
like to inform, I to question. We got on swimmingly together, né? Então, isso aqui eu só trouxe porque é uma característica que se repete. A Jane é inquisidora, é analítica, gosta de perguntar, e ela sempre precisa de alguém que queira contar, que queira falar. Isso vai acontecer com a Mary Ann e com Rochester mais à frente, até que também em parte com a Helen, embora a Helen também não gostasse tanto assim. E a Helen não gostava de contar, ela gostava de falar de princípios elevados, né? Tem aquele ditado que diz que pessoas simples falam sobre coisas, pessoas inteligentes falam sobre pessoas. Não, é alguma coisa, não é positivo. Medianas, sei lá, falam sobre pessoas, e pessoas sábias, elevadas, falam sobre ideias. Então a Helen falava sobre ideias, a Mary Ann só sobre pessoas e coisas, né? As coisas do dia a dia, do cotidiano. Então, isso tudo, esse ditado já vem de uma lógica, de novo, digo eu, né, preconceituosa em relação a corpo e espírito, né? O espírito, as coisas do espírito é que importam, as coisas das ideias, do mundo das ideias é que importa. Tudo aquilo que é pessoas e mundo e realidade, mundo sensível, né, dentro da lógica platônica inferior. O real são as ideias. Então, a Jane reconhece isso, mas a Jane não tinha como ver a Helen. Aí a Jane tá... E outra coisa importante que fica clara nesse momento é a importância que a natureza tem para Jane. Que ela, como a escola virou um hospital, as crianças ficaram muito mais livres, elas aproveitavam. A housekeeper, né, a governanta, que é a que cuida da casa, que cozinhava e tal, a que cuidava das porções da cozinha, ela sai por causa da doença, fica com medo da doença. Ela que era quase uma mandada do Brocklehurst para economizar e talvez até roubar, porque eles fazem as contas depois, né, veio como é que tá essa administração do Brocklehurst, e substituem essa lei ditatorial, autoritária do Brocklehurst por um comitê para resolver os assuntos de Lowood. Mas, enfim. E aí, como ela tem mais tempo livre e mais alimento, mais comida, né? Porque, inclusive, as outras crianças estão doentes, não comem muito. Então, ela gosta de ficar na natureza. E a gente vê como é bonito ali no verão, na primavera. Acredito que seja a primavera. Flores e tudo. E a Jane se sente muito bem ali naquele espaço, né? E de poder explorar um pouco mais a topografia ali da região. Aí, quando ela tá próximo de voltar para casa, a professora chama ela pergunta sobre a Helen, porque ela vê que chegou tem um momento interessante, que ela, estando na natureza, ela tem uma iluminação. Aqui, vamos ver se eu encontro. Que eu não marquei essa parte. Que ela começa a se perguntar, né, por que quando tem algo tão bom, né, mas no momento que tem algo tão bom, algumas pessoas não podem aproveitar, estão sofrendo, estão morrendo e tal. Ela começa a pensar um pouco sobre a morte, né, sobre o fim, já que ela está cercada disso. E aí quando ela vê o médico indo embora, ela pensa em perguntar sobre a Helen já aqui, pronto, achei. How is Helen Burns? Pergunta para a professora que abre para chamá-la, como uma nurse, isso, como uma enfermeira. Ela pergunta. Aí a enfermeira responde, very poorly. Is it her Mr. Bates has been to see? Né? Foi ela que o Mr. Bates foi ver? Yes. And what does he say about her? He says she'll not be here long. Então ela diz depois que ela podia considerar que isso queria dizer que a Helen ia voltar para casa da família dela, pai dela, porque o pai dela era vivo, né? Mas ela já não pensava mais assim, porque esse momento de epifania que ela teve na natureza fez ela começar a contemplar a realidade da morte, né? Não com a palavra morte, mas é isso. E aí ela já percebe que é a coisa mais séria e que a Helen tá morrendo, né? E aí ela vai e encontra o quarto volta pro quarto da Miss Temple, que ela tinha ido, no dia que ela tinha ido fazer aquele lanchinho, e
Sim, ela descobre que a Helen tá ficando lá no quarto da Miss Temple e vai lá, encontra a Helen, né? E elas conseguem se despedir, pelo menos, antes da Helen morrer, né? E a Helen, num dos últimas falas que elas têm, juntas, em diálogos, né? Ela diz: "By dying young, I shall escape great sufferings. I had not qualities or talents to make my way very well in the world. I should have been continually at fault." Helen tem razão, não é mesmo? Ela não tem talentos e qualidades que tivessem contribuído para a vida dela no mundo. Por morrer cedo, ela evita um grande sofrimento, que é o que a Jane vai ter ao longo da vida, por ser uma pessoa que bem ou mal se encaixa, né? Que é capaz de aprender e que tem desejo tem a necessidade de ter os outros na sua vida, amor, afeto e vínculos. Então ela tem desejos e talentos para superar os seus problemas e conseguir viver, porém sofre muito. E a Helen não tinha, segundo ela, não tinha esse preparo. Eu faço uma leitura aqui, evidentemente, de feminilidade, de socialização do feminino. A Helen tem uma feminilidade, a gente pode dizer arcaica, né, medieval, porque muito religiosa, fervorosa, não se encaixa mais na realidade da era vitoriana. A gente vê isso, como eu comparei ela com a protagonista do romance Middlemarch, da George Eliot, que é uma personagem também a George Eliot chama ela de nova Santa Teresa d'Ávila, né? E a gente vê como que ela sofre, como que ela nunca consegue realmente manifestar com inteireza a sua natureza, tudo aquilo de bom até que ela poderia fazer. O mesmo acontece com a Helen, não era o mundo para uma Helen mais, né? O fogo, o fervor religioso e todas as boas ações das santas não jamais seriam contidos, jamais conseguiriam se circunscrever dentro do ideal de feminilidade do anjo do lar. O anjo do lar é um ideal de feminilidade submisso, é um ideal resignado, é um ideal silencioso, considerado irracional, mais irracional, infantil. Então, jamais uma santa conseguiria fazer o tanto que Santa Teresa fez, né, que criou a Ordem das Carmelitas Descalças, se tornou depois, né, foi considerada pela igreja, muito depois, muito recente, século XX, uma doutora da igreja, dentro da parte mística do catolicismo, né, e nada disso teria sido possível uma mulher no século XIX conseguir, ou então seria sido muito difícil, né, até ela conseguir provar a santidade dela, ou as boas ações, os bons interesses, visões que ela tivesse, ou filosofia que ela com a qual ela pudesse contribuir, ela sofreria muito, né, para chegar lá, se chegasse algum dia, porque as mulheres, como vocês veem, não tinham uma educação minimamente decente, eram subnutridas, subalimentadas, nesses espaços, né, voltados para a religião e tal. Então, e não seria escutada, né? Depois de adulta, mesmo indo para um outro espaço mais liberal, ela não seria escutada. Então, vou fechar por aqui, vamos para o próximo, porque já está bem comprido o vídeo.